Fala pessoal, que bom que você está aqui junto comigo nesse segundo programa, Cabeça de Teólogo. Hoje nós vamos dar andamento ao tema que nós começamos a semana passada, é quem precisa de teologia. Nós vimos a semana passada algumas coisas interessantes, nós vimos quais são os inimigos da teologia, nós vimos os tipos de teologia, nós vimos assuntos que realmente são extremamente significativos, importantes para o nosso dia a dia, no estudo como cristãos, principalmente, porque existe hoje uma rejeição à questão da teologia, simplesmente porque os inimigos da teologia estão plantados no nosso meio. Mas com esse estudo que nós estamos fazendo, com esse programa, nós vamos quebrar esses paradigmas e certamente todo cristão vai ter o desejo de estudar teologia. Mas antes de eu começar a explicar a aula de hoje, que está muito forte, está muito poderosa, portanto, não saia daí, fique até o final, e no final você vai ver uma coisa super legal que nós temos para explicar, para concluir essa aula de hoje, certo? Esse programa de hoje, tanto costume de ser professor falar em aula, mas na verdade é um programa que nós vamos deixar aí para vocês, certo? Vamos lá. Você não é inscrito ainda no canal, então aproveita aí, se inscreve no canal, no botãozinho que tem embaixo em algum lugar chamado inscrever e marque ali o sininho. Por quê? Porque todo sábado às 10 horas da manhã nós temos um programa como esse. Então a gente está discutindo hoje quem precisa de teologia. No programa passado eu fiz uma breve apresentação onde eu mostrei toda a bibliografia que nós vamos trabalhar. Então aquela bibliografia vai ser discutida ao longo dos nossos programas e aprenderemos muita coisa. Aprenderei eu com você e você comigo, e eu preciso, inclusive, que você deixe perguntas importantes aí. Por quê? Porque essas perguntas, elas vão me ajudar a melhorar o conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Eu conhecendo as suas dúvidas, eu conhecendo o que passa na sua cabeça, eu conhecendo os seus questionamentos, para mim é melhor. Para quê? Para que eu possa, assim, elaborar conteúdos que vão de encontro às suas necessidades, né? E outra coisa que eu quero te pedir também é o seguinte: aproveita e compartilha com esse canal. Compartilha na tua igreja, compartilha no teu meio de amigos, compartilha nos locais onde você, no seu meio de relacionamento, porque isso aqui é uma forma de você quebrar os paradigmas da teologia, não achar que a teologia é uma coisa especial, específica somente para pastores, ou somente para líderes, ou somente para professores de teologia. Não, a teologia é uma fundamentação da nossa fé, e ela nos ajuda, quando feita a boa teologia, como eu expliquei na aula passada, ela vai te ajudar a melhorar cada vez mais o seu relacionamento com Deus, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as tarefas da teologia. O que a teologia faz? Então a primeira tarefa da teologia é a primeira tarefa crítica, a tarefa crítica da teologia. Na verdade são duas tarefas, e uma é a tarefa crítica da teologia, e depois nós vamos falar sobre a outra. Então a primeira tarefa crítica da teologia é examinar crenças, ensinamentos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então essa tarefa, ela iniciou com o ensino dos apóstolos, com a defesa da fé cristã, então com a apologia, propriamente dita. No início da nossa fé, havia muita mistura de ensinos, principalmente de origem esotérica, de origem judaica, de origem oriental, e tudo aquilo foi precisando ser refinado, foi precisando ser criticado para ver aquilo que de fato contribuía para o crescimento e para o nascimento de uma fé que fosse genuína e de acordo com aquilo que Cristo de fato ensinava. Então ela veio para corrigir práticas, ideias e práticas erradas que surgiram com as primeiras igrejas e até hoje ainda surgem, e examina os ensinamentos e crenças quanto à consistência, olha só, e autenticidade das fontes. Então é preciso saber também quais são as fontes, né? Então a teologia, ela não inventa doutrinas. Então quando você vê a ideia de que a teologia ela traz e inventa doutrinas, isso não é verdade. Não faz parte do escopo teológico a invenção de doutrinas. Então a gente vê as pessoas até muitas vezes falam teologia disso, teologia daquilo outro, não citando nenhuma, que o objetivo do nosso programa não é criticar teologias, mas é elucidar a teologia, é trazer o entendimento de que a teologia é uma coisa boa, é uma coisa saudável para a nossa fé. Então ela examina de modo crítico as críticas já existentes, as que já existem, não é trazendo coisas novas, mas é que já existem entre os cristãos. Então, essa é a primeira tarefa crítica da teologia. A segunda tarefa crítica
da teologia é dividir crenças válidas baseadas em categorias válidas. Então, aí você já vai ter uma questão um pouco mais, digamos assim, diversificada. Diversificada. Então, você tem 3 níveis de crenças nas quais a teologia ela se enquadra, ou a teologia se enquadra, não, que a teologia enquadra, né? Na verdade, é que a própria teologia, dentro dessa segunda tarefa crítica, que ela acaba por enquadrar. E o que é? É o dogma, é a doutrina e a opinião, né? Então, existem coisas que são dogmas, existem coisas que são doutrinas, existem coisas que são opiniões. Então, vamos ver. Primeiro, o que é dogma? O dogma é aquilo que a gente chama de cláusula pétrea, que é a primeira a se formar, é a base de tudo, é a pedra fundamental. Então, um dogma é algo que não pode, que determina se uma doutrina ou se uma opinião ela é dentro do escopo cristológico ou não, cristocêntrico ou não. Então, a primeira vez que a igreja se uniu para estabelecer dogmas foi no ano de 325, no primeiro Conselho Universal da Igreja, conhecido como Nicéia. Então, saiu a primeira versão do Credo Niceno, que foi revisado no ano 381, no segundo Conselho Universal, lá em Constantinopla. Então, ali se estabeleceu que para alguém ser considerado cristão, era preciso confessar absolutamente como igual Deus Pai, quanto ao ser eternamente e divino, quanto ao seu poder. Ou seja, Jesus ser absolutamente igual a Deus, o Pai. Então, esse aí foi o primeiro de todos os dogmas. Jesus e o Pai são um só. Jesus e o Pai são Deus. Então, esse daí é o dogma central da nossa fé cristã. Nossa fé cristã. Jesus é Deus. A doutrina é uma crença que a tradição ou a denominação considera suficientemente importante para uma afiliação. Então, doutrinas elas já são diferentes dos dogmas. Então, você vê, por exemplo, existe a tradição católica, existem as doutrinas pentecostais, existem as doutrinas históricas, as doutrinas protestantes. Esse nível é o que a gente chama de nível denominacional. Um exemplo, a predestinação e o livre-arbítrio. A questão das ordenanças, batismo e ceia. Existem igrejas que batizam crianças, igrejas que não batizam crianças. Existem igrejas que batizam por imersão, outros aceitam o batismo por aspersão. A ceia, você tem a questão da transubstanciação, que é quando, durante o momento da ceia, que também é a Eucaristia, segundo os católicos, ali Jesus Cristo apresenta-se como carne, carnalmente, propriamente dito, baseado em João 6. Outros não, que é somente uma representação. As visões da própria autoridade bíblica, né, da inspiração e da inerrância, a eclesiologia, que é o estudo da igreja, da organização eclesiástica, a própria escatologia, que hoje você tem mais de 150 doutrinas escatológicas diferentes. Então, a doutrina ela está dentro do escopo cristão, mas ela é diferenciada de acordo com a questão da afiliação. Mas ela se concentra, se converge como ainda sendo algo cristão, porque ela obedece, ela está dentro do dogma principal, que é o dogma de considerar Jesus Cristo como Deus igual e na mesma substância de Deus. A opinião já é algo mais pessoal, né? Então é algo que já é de interpretação própria, né? Então você tem muitas opiniões sobre muitos assuntos, né? Então são crenças que uma denominação pode considerar questão de interpretação pessoal. Então, dentro de uma doutrina, você ainda pode ter as opiniões. Então, essas opiniões. Evidentemente que isso tudo tem que estar dentro da doutrina e dentro do dogma. Então, dentro da doutrina, você tem as ramificações de opiniões, que é o que A, o que B, o que C e o que D falam. Então, são importantes fontes de informação que não podem ferir os dogmas e nem as doutrinas às quais elas estão conectadas.
mas são opiniões fundamentadas e saídas, extraídas, ramificadas a partir dali. Então, detalhes da escatologia, por exemplo, a questão de anjos e demônios, dons e fenômenos carismáticos, tudo isso aí se situam dentro da questão das opiniões e não das questões doutrinárias. Nós temos agora a segunda tarefa da teologia, que é a tarefa construtiva. A primeira nós tínhamos a tarefa crítica, que a tarefa crítica busca justamente o estudo relacional, o estudo da forma de pensar dos teólogos, da forma do relacionamento de quem é Deus, de quem é o homem e do que é o universo, que é a criação, e da relação entre esses três, que daí gera-se as doutrinas, gera-se os dogmas, as doutrinas e as opiniões. E a tarefa construtiva da teologia, ela busca expor a coerência do ensino bíblico acerca de Deus, de nós mesmos, do mundo, do contexto em que Deus nos chama para ser discípulos. Então, a tarefa construtiva agora é justamente pegar as questões que foram discutidas na tarefa crítica e gerar algo que possa ser efetivamente praticado, vivido, realizado. Então, a tarefa construtiva da teologia, ela tem... Pode passar. Ela tem o objetivo de trazer ensinos que a gente possa definir. Por exemplo, a construção da doutrina da Trindade. Então, a segunda atividade da tarefa construtiva da Trindade é relacionar modelos bíblicos com a cultura contemporânea. Então, assim, dentro da própria tarefa construtiva, nós vimos a construção da doutrina da Trindade. Então, dentro da doutrina da Trindade, você tem também a construção de modelos bíblicos que se adaptem com a cultura contemporânea. Ou seja, a teologia, pode voltar, a teologia, ela não tem por objetivo, então, criar algo novo, mas sim está o tempo todo relacionando a revelação divina, a revelação bíblica, divina através da Bíblia, com pensamentos e reflexões elaboradas de forma clara e bem autenticadas pela palavra, pelas escrituras sagradas, para que o homem possa aplicar no seu dia a dia. Por isso que é importante a gente relacionar a Trindade com modelos bíblicos com a cultura contemporânea. Então, nós não podemos somente estar focados em coisas que estão divergentes da nossa contemporaneidade. Bom, aqui esse slide aí já vai mostrar 4 tradições teológicas. 4 tradições teológicas não é o assunto de hoje, é o assunto do nosso próximo programa. O que você aprendeu nesse programa? O que você aprendeu nesse programa, eu quero que você deixe aí embaixo. Deixe aí embaixo. Qual vai ser a novidade que nós vamos estar liberando para vocês? Ao final de cada 30 dias, nós vamos fazer uma apuração das pessoas que participaram ativamente do programa. Então, o que é participação ativa do programa? Participação ativa do programa é você perguntar aí embaixo nos comentários, se inscrever no canal de propriamente dito, que é como eu posso te identificar, certo? Se houver uma pergunta e você não estiver na relação dos inscritos do canal, você não vai estar dentro desse processo que a gente vai apresentar para você aqui agora. Então, você é inscrito no canal e você fizer uma pergunta, fizer um questionamento, fizer uma colocação, colocar uma dúvida aí, certo? O seu nome ele vai ser separado, certo? E ao final de cada 30 dias, nós vamos fazer um sorteio de um material teológico. Pode ser uma Bíblia, pode ser um comentário, pode ser um livro, pode ser um e-book, pode ser, por exemplo, 30 dias gratuito no meu curso Comunidade, a Bíblia Sem Mistérios, que é uma comunidade que eu abri de estudo bíblico, onde você pode ir lá por apenas R$ 19,90
estudar toda a Bíblia comigo, capítulo por capítulo. Todos os capítulos serão estudados da Bíblia. Então, tudo isso vai estar à sua disposição. Agora, você precisa ser participativo. Ou seja, você precisa, primeiro, se inscrever no canal. Segundo, fazer perguntas e comentários. E, de preferência, curtir também. Então, são essas 3 ações aí. Seu nome vai ser incluído e nós vamos fazer esse sorteio ao final de cada mês, a cada 30 dias, contando hoje, que é o primeiro sábado do mês de março. Então, no último sábado do mês de março, nós vamos ter esse sorteio. Tá certo? Comentários sobre o novo cenário, o que é que vocês acharam, o que é que gostaram, E me diga pronto, porque tudo isso vai ajudar a cada dia a fazer um programa melhor. Tá bom, gente? Então, fica por aí o nosso muito obrigado pela tua participação. Tá aí esse programa de hoje e até o próximo sábado. Deixa eu explicar. Quarta-feira, às 10 da manhã, nós temos outro programa, certo? Esse programa é um programa mais voltado para o desenvolvimento mental e para o desenvolvimento pessoal. Chama-se Mente de Cristo. Ele também acontece às 10 da manhã, tá certo? Mas eles sempre ficam disponíveis para outros horários. E aí você pode assistir os programas e participar também de outros estudos nossos. Tá bom? Então que Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau!